Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu quero abrir o vídeo de hoje lendo uma poesia do Fernando Pessoa, que eu adoro, pelo heterônimo Álvaro de Campos, que se chama Poema em Linha Reta, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, porque é muito famosa, né? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, e eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. E eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, e eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não são todos o ideal, se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos! Ai, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Gente, eu quis abrir com essa poesia fantástica, porque eu lembro que desde a primeira vez que eu ouvi essa poesia, foi na época do colégio, ela me tocou muito, né? Essa história de só tem semideus no mundo, só eu que tenho defeito, só eu que sou imperfeito. E eu percebo, gente, que no mundo imediatista que a gente vive, cada vez mais a gente quer negar as imperfeições, a humanidade. Né? As redes sociais estão aí para mostrar isso, as pessoas mostram uma vida belíssima, um corpo belíssimo que está cheio de edição, cheio de filtro. As pessoas fazem milhares de plásticas para negar a realidade, para negar a própria humanidade, e cada vez mais as pessoas querem negar os próprios defeitos, as próprias imperfeições. E o que eu sinto é que, por conta disso, a gente vai vivendo cada vez mais numa sociedade plastificada, onde a humanidade e a vulnerabilidade é negada porque é vista como fraqueza, como algo que tem que ficar debaixo do pano, escondido, ninguém pode falar sobre aquilo. E é óbvio que esse comportamento de negação da dor como sendo parte importante da vida, ele acaba sendo projetado nos nossos relacionamentos, né? A maioria de nós, a gente acha que o relacionamento tem que ser só flores, que a gente não tem que lidar com os espinhos das relações, fazendo uma paráfrase de uma frase do Osho. E é óbvio, gente, que toda flor tem seus espinhos, toda luz tem a sombra. A dor e o prazer são as duas faces da mesma moeda, parafraseando novamente o Osho, é uma frase que eu já falei muitas vezes aqui. Às vezes as pessoas acham que nascem num planeta como esse de provas e expiações e que vão conseguir lidar só com a perfeição, com a beleza, com a luz, com as coisas agradáveis e confortáveis. Mas a gente tá num planeta de expiações justamente para aprender a olhar e integrar as sombras.
E a gente nunca vai conseguir transcender as nossas sombras se a gente ficar negando essas sombras, fingindo que elas não existem. Porque se a gente as coloca debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde elas emergem à consciência com muito mais força, gerando uma série de problemas e transtornos nas nossas vidas por conta de uma negação da realidade. E aí a gente acaba vivendo num mundo de ilusões e a gente transfere, né, essa ilusão para os relacionamentos. Os próprios contos de fada, que são muito arquetípicos, eles trazem aquele ideal do príncipe perfeito, lindo, maravilhoso, impecável, que não vai ao banheiro, que não sua, que não fede, né, que não tem ali cárie no dente, que não tem coceira, né? Lembrei agora daquela música fantástica do Chico Buarque sobre a bailarina. Se vocês não ouviram, ouçam, é muito legal. Vai muito ao encontro dessa poesia do Fernando Pessoa, né? E a gente cria isso, esses ideais, essas crenças, de que um relacionamento para ser bom tem que ser perfeito. A gente até fala da boca para fora. Ah, eu sei que todo relacionamento tem altos e baixos, que o relacionamento tem problema, que isso faz parte da vida. Muitas vezes a gente tem esse discurso, mas no nosso imaginário a gente tem aquele ideal do príncipe, da princesa, do homem perfeito, forte, né, corajoso, que vai te proteger, que vai guiar a sua vida, que vai ser maravilhoso, compreensivo, carinhoso, rico. Tem todas as qualidades, não tem nenhuma limitação, e às vezes o homem também foi criado numa cultura da mulher perfeita, que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, que tem uma performance assim ou assado, que é lindíssima, tem um corpo perfeito, né? Isso vai criando aquilo que o mentor amigo chama de esteticismo social. E a gente vai saindo cada vez mais da energia amorosa e evitando a vulnerabilidade, evitando a dor, como se a dor não fizesse parte da vida. Eu até fiz um post no meu Instagram que fez muito sucesso, eu até me surpreendi, porque eu achei que eu tava falando uma coisa que era óbvia, mas eu vi que a maioria das pessoas gostou muito do post e aquilo foi uma revelação para elas. Eu vou deixar o link do post aqui na descrição desse vídeo. E no post eu falava exatamente sobre isso. Eu falei, gente, eu vou aproveitar que o Sol tá transitando em Escorpião, que é justamente um signo que fala muito da questão da dor, da importância da gente vivenciar a dor para a gente poder se regenerar sem negá-la, porque a dor é uma polaridade do prazer. Não tem como você viver o prazer e não viver a dor. São os dois lados da mesma moeda. Ambos fazem parte da vida. A gente pode se identificar com a dor e aí ela vira um sofrimento, que é outra coisa, que aí a gente entra na energia do vitimismo, que não é saudável, e a gente pode aceitar a dor para a gente poder se regenerar através dela e aprender com ela. E aí vem a integração das sombras, que promove a expansão da consciência. É outra postura. É uma postura madura, não uma postura vitimista de conformismo. O que eu percebo, gente, é que como a gente está cada vez mais na negação da dor, na negação das sombras, achando que somos semideuses, e de fato, internamente todo mundo tem uma centelha divina dentro de si, porém temos ego, estamos aqui para aprender a expandir a consciência. Portanto, o nosso ego, né, ele tem que ser transcendido pela conexão com a essência. Isso, muitas vezes, esse processo de depuração, para quem acredita, ele acontece ao longo de muitas vidas, esses aprendizados, né, essa transformação da consciência. Só que hoje em dia a gente aprende que é só apertar um botão que a gente pode descartar algo que a gente não gosta. Então a gente tem lá nos streamings, né, de filmes e séries, a gente tem milhares de opções. Muitas vezes a gente começa a ver um filme, assiste 1 minuto, nem tem paciência para deixar o filme se desenrolar. Ah, não gostei, cansei, tem uma coisinha ali que eu vi que eu não gostei, não fui com a cara dessa atriz, não fui com a cara daquele ator, quer saber, vou trocar de filme. Então você aperta outro botãozinho e aprende a escolher outro filme. Se não gosta de uma coisinha, se decepciona com uma coisa ou outra, já escolhe outro filme, né? A gente tem os streamings de músicas que são maravilhosos, eu também adoro. Acho que facilita muito a nossa vida, mas que nos dá muita possibilidade de escolha. Então, se você não gostou, ouviu 30 segundos de uma música, não tem paciência de deixar terminar, já muda para a próxima música. E a gente tem os aplicativos também de relacionamento, quer dizer, a gente conhece um ser humaninho ali, ele falou uma coisinha que a gente não gostou, uma palavrinha ali que a gente não concordou muito, ai, quer saber, cansei, vou procurar outro, né? Então a gente aprende cada vez mais a descartar as relações ao invés de se aprofundar nelas
e de viver de fato uma intimidade genuína, onde há uma troca profunda, né, entre mim e o outro. Eu me lembro, gente, de uma conversa que eu tive com um amigo muito querido, e nessa conversa a gente estava falando sobre relacionamento, ele estava falando sobre os casos amorosos dele e eu sobre os meus, né? E ele falou assim: ai, Gisela, eu tô tão cansado de investir em relacionamento, eu tenho que chamar a menina pra sair, aí eu vou levá-la pro shopping, tem que dar uma volta no shopping. Ele é de uma cidade do interior, lá não tem muita opção de lugares pra sair, então as pessoas iam no shopping, né? Tem que levar ela pro shopping, aí tem que pagar um jantar, ou pagar um almoço pra ela ficar conversando, né, pra depois rolar alguma coisa. Isso me dá uma preguiça, sabe? Eu achei aquilo tão engraçado que eu nunca tinha escutado alguém falar sobre esse tema tão abertamente, de uma forma tão explícita, porque é difícil alguém que reconheça essa dificuldade de criar um vínculo, né, como sendo um momento de desprazer, como algo que dá muito trabalho, que deveria ser algo gostoso, né? Se você está compartilhando um momento com uma pessoa bacana, deveria ser um momento agradável, algo construtivo, que você está fazendo por alegria, por prazer, não por uma obrigação para atingir um determinado objetivo, como se fosse algo meramente protocolar. E eu acho que a gente está vivendo numa sociedade onde isso acontece muito. As pessoas têm preguiça de se relacionar, preguiça de trocar com o outro. Porque, gente, como fala o próprio Osho, que eu sempre cito aqui, relacionamentos são espelho. Eles revelam a sua verdadeira face a você mesmo. Então, gente, nós somos seres interdependentes, nós somos seres relacionais. Claro que há momentos na vida, tem ciclos, né? A vida é cíclica, que a gente pode querer ficar mais sozinho, mais introspectivo. Mas há momentos, isso é natural, é bem-vindo e é saudável, que a gente vai querer jorrar, que a gente vai querer trocar aquela energia amorosa com outra pessoa, porque nós não somos seres isolados, né? A gente vive em comunidade e é importante a gente se relacionar para poder trocar, para aprender com o outro. Porque na medida que a gente se relaciona, que a gente troca, a gente tem um espelho ali para a gente poder se perceber e para a gente mesmo poder integrar as nossas próprias sombras. A gente cresce muito e se percebe muito através dos relacionamentos. Então não é negando o relacionamento, negando a dor ou negando a possibilidade de conflito que a gente vai crescer. A gente precisa atravessar esses caminhos, superar esses percalços. E aí, gente, a gente tem que fazer uma distinção interessante. Eu sempre falo aqui pra vocês sobre o conceito da distância saudável e tem vídeo aqui no canal explicando o que é isso. É um conceito que eu aprendi com a Ali Cravo, que é focar no grau de afinidade existente nas relações para que a relação cresça no amor, na energia amorosa, e não na crítica, na desavença, no deboche. Então, com cada pessoa a gente tem um grau de afinidade. Mas muita gente leva isso ao pé da letra e interpreta que focar no grau de afinidade é evitar a dor, é negar os problemas da relação. Então, muitas vezes a pessoa vê qualquer coisinha no outro que ela não gosta, que ela não aprova, ela se decepciona completamente e nega a relação e não quer se aprofundar naquele vínculo. E ela vai colecionando vínculos, pulando ali de galho em galho, não se aprofunda com ninguém e ela usa a desculpa de que não tem ninguém interessante no mundo, todo mundo é chato, ninguém tem uma conversa legal, as pessoas são assim ou assado. Só que ela não percebe que ela fica numa postura negacionista porque ela tem medo da própria vulnerabilidade, ela não quer ter que lidar com os espinhos da relação, ela quer que o relacionamento seja só flores, ela não quer se dar ao trabalho de se aprofundar. Expressar essa vulnerabilidade, é claro que dá trabalho. Quando você se expõe numa relação, quando você tira todas as suas máscaras sociais para se mostrar para o outro, você fica vulnerável e o outro pode fazer o que ele quiser com você. E isso dá muito medo. O Osho fala profundamente sobre esse tema num livro chamado Intimidade. Recomendo para quem ainda não leu que leia, é um livro fantástico. E aí o que a gente faz, né? A gente criou aquela ilusão de que não gostei, vou no aplicativo e encontro outro. Fiquei 5 minutos com fulano, ele falou uma abobrinha, falou uma palavra errada, ele usa pochete, né? Tem uma unha encravada, né? Não gostei. Quer saber?
próximo, né? Já vai com o dedinho no aplicativo procurar o próximo do cardápio, porque tem aquela preguiça de se aprofundar, já que o outro é imperfeito, já que o outro mostrou algo de humano. E aí, gente, o que eu tô falando não é pra gente se submeter a relações indignas. Já fiz vários vídeos aqui também falando sobre o conceito de valores negociáveis e estruturais, né? A gente tem que se conhecer pra gente saber o que dá pra gente tolerar no outro sem passar por cima da gente, sem apagar o nosso próprio brilho, e as coisas que não dá pra gente tolerar. Realmente tem limitações que o outro pode ter que pra gente é insuportável, não dá pra conviver com aquilo. Vamos dizer que a pessoa fume, né? Vamos dizer que a pessoa fale muito palavrão, e pra você é um valor estrutural não falar palavrão. Então você já sabe de antemão que não vai dar pra se relacionar bem com essa pessoa, porque ela tem uma limitação que pra você é inegociável, é inconvivível. Então, ok, você cair fora dessa relação que você já percebeu logo de cara que aquilo não vai frutificar. Agora, o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas caem fora da relação porque existe um medo consciente ou inconsciente da intimidade. E existe uma negação da humanidade, uma negação das sombras, uma negação de que a dor, de que o conflito, eles fazem parte do relacionamento. Eles fazem parte do desenvolvimento da relação. Na medida em que você vai se aprofundando, é claro que você vai encontrar características que o outro tem que você não vai gostar. Mas aí você tem que colocar na balança, focar no grau de afinidade, perceber, avaliar se focando no grau de afinidade aquela relação vale a pena. Só que para isso tem que ocorrer um fenômeno, né? Que eu sempre falo aqui, que é o quê? O autoconhecimento. Muito bem, né? Sei que você respondeu certinho se você assiste aos meus vídeos com frequência. Você tem que primeiro meditar, olhar para dentro, silenciar o egão, silenciar o cabeção, né? Deixar ele quietinho lá para você se encontrar com a verdade da sua alma, porque tem uma centelha divina dentro de você. Todos nós temos essa essência, que é essa sabedoria, né, do nosso ser. A gente tem que aprender a ficar quietinho para escutar essa sabedoria, para poder identificar quais valores a gente tem que são estruturais e quais são negociáveis, parafraseando o Ali Cravo, que usa muito esse conceito. Porque tem coisa que dá pra gente negociar, só que às vezes a gente tem preguiça de negociar, porque a gente acha que a relação tem que ser só linda, maravilhosa, cor-de-rosa, que o outro tem que ser um príncipe, que o outro não pode ir no banheiro, que o outro não pode espirrar, né? Que o outro não pode ter caspa, que aí já é defeito suficiente, você não consegue lidar com isso, porque você lida só com a perfeição, você nega a sua própria imperfeição, né? Então você não quer lidar com esse lado sombra do outro, então você evita se aprofundar no relacionamento. Então essa é uma postura de negação da dor, na qual você está impedindo a sua própria vulnerabilidade de se expressar, porque você não quer admitir que a dor também faz parte do vínculo da entrega amorosa. Porque toda entrega amorosa, gente, envolve o derretimento do ego, né? Envolve um aprofundamento naquela relação. E é claro que todo aprofundamento ele é doído, isso faz parte, é inevitável. Por que é doído, gente? Porque quando a gente começa a se entregar para uma pessoa, a gente vai se despindo daquela persona, como o Jung chamava, que é a máscara que a gente usa para se relacionar com o social. A gente vai se despindo disso tudo e a gente vai se mostrando para o outro de fato como a gente é, com toda a nossa luz e com toda a nossa sombra. E quando isso acontece, o outro pode falar assim: não acredito que você tem essa sombra, ai que sombra horrível, né? Que sombrona, parece um guarda-chuva. Quer saber? Não gostei, muito fedida a sua sombra. Vou cair fora, né? Porque você se vulnerabilizou, entende? E aí se você ouvir qualquer coisa do outro que vai usar as suas limitações contra você, vai doer muito. Aquilo vai tocar em feridas profundas da alma. Porque vamos falar a verdade, gente, a maioria de nós já tem rejeição, já tem a ferida da rejeição, da culpa, da angústia que vem lá da infância, porque a maioria de nós nasce em família disfuncional. Num planeta de provas e expiações é muito raro uma família ser amorosa, de fato, né? No conceito mais puro de amor, a maioria não é. Então a gente já nasce com um sentimento profundo de desamor, querendo ser aceito, querendo ser amado, se identificando com o ego para ter uma ilusão de pertencimento.
né? Então a gente já tem aquele desespero por aceitação, um medo profundo da rejeição, aquela sensação de que o mundo está contra nós, porque o nosso parâmetro desde a infância é um parâmetro assim, de que, nossa, eu não sou perfeito, eu não fui aceito. Então, como a gente acha que a nossa sombra vai ser aceita pelo outro, a gente já tem certeza que vai ser rejeitado. Então, a gente prefere muitas vezes rejeitar o outro, né? Porque a gente mesmo tem um super medo da rejeição. A gente fala, quer saber? Eu não vou mostrar meus podres pra essa pessoa, não. Eu vou fingir aqui que eu sou linda, maravilhosa, gostosa, poderosa, que eu sei tudo, que eu tenho um corpão, que eu sou inteligente, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não quero saber. Eu vou me despir aqui da minha máscara social pra ficar vulnerável pra esse cara ou pra essa mulher. O que ele vai fazer com isso? Eu não sei. Então melhor eu ir pro próximo aqui no aplicativo, porque aí eu evito esse aprofundamento, evito me conhecer, evito tocar nas minhas feridinhas e fico aqui brincando de pular de galho em galho, conheço um aqui, outro acolá, não me aprofundo com ninguém, não me desenvolvo com ninguém e vou ficando nessa postura comodista de achar que relacionamento é só prazer, que eu não vou ter que lidar com os meus medos, de que eu não vou ter que olhar no espelho quando eu me relaciono. Então eu fico nessa postura negacionista, porque é mais gostosa, é mais confortável. E, gente, o verdadeiro prazer, como eu já falei aqui pra vocês, a gente só pode vivê-lo de fato quando a gente não nega as nossas dores, quando a gente se aprofunda, quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente mostra os nossos medos pro outro, quando a gente cria uma intimidade genuína, né? Quando a gente consegue criar raízes profundas num vínculo onde exista de fato uma troca generosa, uma proposta de ambos de crescer com aquele vínculo apesar das dificuldades, dos percalços. É uma relação ganha-ganha, onde um aprende com o outro, um cresce com o outro. Existe um aumento do nosso coeficiente energético naquele vínculo, mas esse aumento ele não vem porque a relação é só linda, maravilhosa, e sim porque houve uma proposta de ambos de amadurecer através daquele vínculo. Houve um preparo entre os egos, como falou ali, para que a expressão amorosa acontecesse da melhor maneira naquele vínculo. Mas veja, gente, focar no grau de afinidade não é negar o problema, não é negar a dor, não é negar o conflito. Não é no primeiro defeitozinho que a gente enxergar no outro cair fora daquele vínculo. Não, muito pelo contrário, uma proposta de troca genuína. Então, gente, a maioria de nós, a gente não consegue se aprofundar nas relações, a gente não consegue encontrar a pessoa certa, porque a maioria de nós tem essa ilusão de relacionamento perfeito, né? A gente fica naquele anseio de negação dos problemas e a gente não se aprofunda pelo medo da intimidade. E aí, gente, às vezes, e muitas vezes eu recebo essa pergunta, a pessoa fala assim: ah, Gisela, mas eu quero me aprofundar, é que eu não encontro pessoas que também queiram. E aí a pessoa coloca a responsabilidade no outro, né? E aí, gente, eu vou cutucar a feridinha aqui, né? Sempre que a gente fala, ah, eu quero fazer tal coisa, eu não faço porque eu não encontro quem também queira. Do ponto de vista material, ok, a sua afirmação está correta, eu não duvido do que você está falando, eu não duvido da sua proposta. Mas é que do ponto de vista espiritual, né, nada acontece por acaso, existe sempre essa sincronicidade entre o que está dentro e o que está fora. Quando a gente olha a realidade pela perspectiva do ser e não do ego, né, a gente entende que existe uma correspondência entre o que está fora e o que está dentro. Se a gente atrai com frequência para a nossa vida, e aí eu tô falando para quem não tem uma visão materialista, porque se você tem uma visão materialista, isso que eu tô falando não vai fazer nenhum sentido para você. Se você direciona a sua vida para uma visão mais espiritualista, você já sabe, você já conhece aquele livro que eu recomendei várias vezes aqui, O Limite Zero, do Joe Vitale com o Dr. Len. Você sabe muito bem que as coisas que estão acontecendo fora de você, em algum nível, elas também dizem sobre você, né? Então, se está sempre chegando um padrão de parceiro que tem muita dificuldade de se aprofundar no vínculo, que começa a sair com você, depois cai fora, né? Que some do nada, que não dá satisfação, que parece muito interessado no começo, depois some. Se esse padrão é frequente, é interessante, aí eu sugiro amorosamente que você faça uma investigação interna
das suas verdadeiras crenças, que eventualmente podem estar se beneficiando, podem estar tendo algum ganho secundário com esse padrão de repetição. Porque muitas vezes a gente fala algo de forma consciente, tipo, eu quero ser feliz. É óbvio, gente, quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, conscientemente. O problema é que a gente tem uma série de crenças negativas no nosso inconsciente que muitas vezes fazem com que a gente se auto-boicote sem perceber, porque a gente tem esse padrão inconsciente de medo da rejeição, de medo da vulnerabilidade. Muitas vezes são esses medos que fazem com que a gente entre nessa emboscada. Então é interessante, primeiro de tudo, a gente se perceber, se conhecer, procurar mudar a nossa frequência, a frequência que a gente emana, procurar conhecer verdadeiramente quais são os nossos valores estruturais e quais são os nossos valores negociáveis. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição também. Então é importante a gente conhecer esses valores profundamente para que a gente tenha mais recursos internos para poder lidar com essas situações e para poder cair fora de um vínculo quando ele é indigno, para a gente não ficar cultivando algo que não tem a ver conosco, né? E para a gente poder se manter um pouquinho mais, às vezes num vínculo que num primeiro momento parece que acho que isso não vai dar em nada, essa pessoa é meio estranha, essa pessoa é meio isso, meio aquilo, né? Muitas vezes a gente acha que isso é uma intuição, mas na verdade é o nosso ego que está na frente e está julgando o outro. Só que a nossa alma, ela sempre sente o que é melhor para nós. Só que a maioria de nós, a gente não aprende a ouvir a própria alma, a gente está sempre ouvindo os julgamentos do ego, porque a gente foi treinado a isso desde criança, e a gente chama às vezes o julgamento do ego de intuição, como se a gente estivesse percebendo de fato alguma coisa. E não, gente. Tem até vídeo aqui no canal explicando como a gente pode diferenciar encanação de intuição, se você tem alguma dúvida de como lidar com esse tema. Então, quanto mais a gente aprende a ouvir a nossa verdadeira intuição, a se perceber, a reconhecer os valores que são importantes para nós, a gente já sabe logo quando a gente está numa cilada e quando eventualmente algum preconceito do nosso ego que está evitando uma vivência amorosa mais profunda com alguém, justamente porque a gente não se permitiu ver a realidade, a gente colocou a mente na frente. Quando a gente coloca a mente na frente, a gente já começa a julgar tudo e a todos e a gente não dá espaço para a energia amorosa fluir. Então, minha sugestão para você é conhecer uma pessoa interessante, né? Que você sente que a pessoa é interessante, mas você percebeu que o seu egão foi na frente, cheio de preconceitos, e você começou a olhar aquela relação à luz do social e não mais à luz do seu ser. A minha sugestão é que você se esforce um pouquinho para tentar se aprofundar naquele vínculo, eventualmente dê uma segunda chance para aquela pessoa quando é o caso, quando você intui que é o caso, para você perceber se existe um negacionismo seu, né, de evitar um aprofundamento naquele vínculo, ou se de fato não deu certo, se não teve afinidade mesmo, ou se é um preconceito do ego. Porque muitas vezes esses preconceitos do nosso ego, esses julgamentos, eles nos afastam da real energia amorosa e muitas vezes eles se apegam a pequenezas para evitar um aprofundamento. Quantas vezes a gente faz isso? Quando a gente não quer olhar alguma coisa que realmente importa, porque a gente tem medo de se entregar, tipo a mulher que encontra o cara super legal, o cara é simpático, é generoso, é isso, é aquilo, mas o cara tem uma encravada. Aí ela fica só olhando a unha encravada para ter uma desculpa para não se entregar. Então é uma forma de auto-boicote, né? Claro, tô dando um exemplo caricato aqui, né? Mas muitas vezes a gente se apega a essas pequenezas. Às vezes a gente está vendo um vídeo no YouTube com uma mensagem super importante, super profunda, mas a gente se atém à cor do esmalte da pessoa, né? A gente fica olhando, ai, que esmalte feio, ai, essa pessoa tá com uma espinha. A gente fica olhando essas coisas bobas porque a gente não quer prestar atenção na mensagem, então é uma forma de defesa. A gente fica olhando detalhes que são inúteis para não olhar para o que realmente interessa. Então é importante que a gente observe se a gente não tá com esse comportamento de negação nos relacionamentos, sabe? De negador, de querer viver só a luz e negar as sombras. É importante que a gente conheça os nossos verdadeiros valores para saber o que é digno da gente lidar e o que não é digno. E por isso a importância do autoconhecimento.
É sempre importante também que a gente procure vibrar a energia amorosa através da doação, sendo generoso com as pessoas na medida da dignidade, expressando a nossa luz, colocando o nosso brilho para fora. E isso vem muito da meditação, do autoconhecimento. Quanto mais você aprende a colocar o seu brilho para fora e você conhece de fato esse verdadeiro brilho, mais tem chances de você atrair pessoas interessantes para a sua vida, para que haja uma troca saudável. E troca saudável, gente, não é negação da dor, não é negação dos problemas, não é negação dos conflitos, é uma integração dessas questões, um foco no grau de afinidade para que haja uma proposta de aprofundamento naquele vínculo. Senão, se você ficar tratando as pessoas de forma descartável, mais cedo ou mais tarde você vai viver um vazio tão profundo na sua vida, que aí sim vai ser o seu momento de despertar. Então tem pessoas que muitas vezes precisam ficar pulando de galho em galho, porque existe esse medo do aprofundamento, né? Só que uma hora a conta chega, porque ela começa a se sentir mal com ela mesma, porque ela não está expressando a excelência biológica dela, que é a energia amorosa, é o compartilhar, é a empatia. E se ela não dá, se ela não jorra essa energia amorosa em alguém, ela começa a se sentir triste. A vida perde o sentido quando a gente se desconecta de trocas saudáveis, quando a gente se desconecta da energia amorosa. Então, se está difícil encontrar gente amorosa na sua vida, ao invés de você ficar responsabilizando o outro numa postura comodista, tipo, ninguém que olha pra mim, ninguém se interessa por mim, não tem gente legal. Em vez de você ficar falando isso e pondo a culpa no outro, observa quem é você, se autoconhece, olha pra dentro, começa a você a se doar, a ser legal, a ser interessante, a ser generoso com o outro, de forma digna, de forma saudável. Vai fazer uma caridade, por exemplo, para você começar a entrar na energia amorosa. Faça posts edificantes, faça vídeos falando de luz, converse com as pessoas sobre luz, sobre amor, seja alegre, ative o seu bom humor, se conecte com a sua verdadeira luz. Conforme você começa a expressar isso, naturalmente pessoas que estão nessa sintonia vão chegando até você. Mas enquanto você se sente vítima do mundo e fica responsabilizando, porque ninguém é amoroso, porque não tem homem que preste, não tem mulher que preste, porque as pessoas não querem se aprofundar, é sempre o outro, o outro, o outro. Mas e você? O que você está fazendo para elevar a sua luz? Você está se trabalhando, você está se conhecendo, você está fazendo terapia, você está meditando? Olha para você, o que você pode fazer? Você não pode mudar o mundo, você não pode mudar o outro, mas você pode mudar a si mesmo. Eu sei que essa frase é super clichê, mas é extremamente sábia. Então, gente, a minha sugestão amorosa de hoje é essa, sabe? Você mudar a sua frequência, ao invés de ficar responsabilizando os outros pelo seu problema, porque aqui nesse canal não temos uma visão materialista, temos uma visão espiritualista. Então, se você acredita nisso, se isso faz sentido para você, se isso toca o seu coração de alguma forma, a minha sugestão é que você aumente cada vez mais a sua luz, e tem mais de 300 vídeos aqui falando sobre luz, como aumentar a luz, como aumentar a frequência, como se conectar com a energia amorosa, porque através disso você vai mudar naturalmente a frequência dos seus relacionamentos. Mas é importante que você perceba o seu papel nisso tudo, para você se conhecer, para que você possa ter trocas dignas, genuínas, saudáveis, onde existe um foco no afeto e não um foco nas sombras, e sim uma integração das sombras e não uma negação delas. Gente, esse é o meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido pra você, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Gente, eu vejo as mensagens tão carinhosas e generosas que vocês me mandam cotidianamente. Eu fico muito grata. Eu recebo todas essas mensagens com muita alegria, com muita gratidão. Infelizmente, eu não consigo responder a todos, mas eu emano uma energia amorosa a cada um que dispõe um pouquinho do seu tempo para deixar uma mensagem generosa aqui no canal. Eu fico muito grata por isso. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.